Olá, gente, como vocês estão? Aqui é a Mika. Eu pegando os meus, inúmeros papéis, né? Como vocês podem ver aqui, hoje a gente vai falar sobre Avatar. Um tema requerido, um tema sugerido por um de nossos queridos inscritos aqui, muito obrigada. Agora eu virei fã de Avatar, virei obcecada por Avatar. E para vocês que nasceram um pouco aí dos anos 2000 e tudo mais, provavelmente você assistiu na TV, e não foi o meu caso, tanto que eu tive que maratonar agora. E eu virei fã. Simplesmente assim, é fácil. E eu não sabia, eu não tinha captado o quanto que esse anime, ele tem uma profundidade, gente, e uma coisa muito especial sobre ele, na forma como ele trata de espiritualidade. Tem vários animes, né, que tratam de, enfim, magia, poderes, coisas sobrenaturais, mas acho que esse é um dos únicos animes que, inclusive, não são animes japoneses, né, porque a produção é americana, que fala de espiritualidade, né, e fala de uma forma, assim, extremamente simples, mas ao mesmo tempo muito profundo e muito cabal. Vou separar em 2 episódios, né, porque não dá pra falar aqui também da segunda temporada, que é da Lenda de Korra, porque tem alguns plots que são meio diferentes, sabe, e eles tocam em aspectos diferentes. Então eu vou separar aqui em alguns tópicos pra gente fazer essa análise de uma forma mais resumida. Quando eu assisti esse anime já com essa visão de ver o que ele está falando de espiritualidade, que é fidedigno de fato à vida real, você fica chocado com o quanto de fatos espirituais e até mesmo históricos existem com uma fidelidade, são representados com uma fidelidade muito grande nesse anime. Um deles, por exemplo, gente, vocês sabem que tem um mestre, né, um professor que criou o Aang, que é o Gyatso. E Gyatso, gente, ele é o nome, né, do 14º Dalai Lama. Então temos 4 nações dentro da história de Avatar, que são representações dos 4 elementos que existem no planeta Terra. Então é o elemento ar, água, fogo e terra. Beleza! A equipe Avatar voltou! Ar, água, terra, fogo, leque e espada! E na introdução, gente, do anime, aparece, né, a vozinha de uma das personagens, que é a Katara, falando o que aconteceu na história dessa realidade paralela, onde as 4 nações dos 4 elementos, eles viviam em harmonia, até que a nação do fogo atacou, né, e ele começou o seu movimento de expansão. Então o que acontece nesse caso? Num sentido espiritual, é o elemento fogo que começa o quê? A sobrepor a harmonia, o equilíbrio entre todas as forças da natureza. Então você vê isso, gente, como até mesmo uma analogia de muitos pedaços da história quando houve o imperialismo, o colonialismo. E isso é uma coisa muito especial que eu vejo em Avatar e que eu percebi, porque quando a gente fala de espiritualidade, tem até aquele mote, assim, sabe? De que não se mistura espiritualidade com, sei lá, política, com coisas do mundo. E aí você entende uma coisa, o Avatar mostra uma coisa que quebra exatamente com esse paradigma que nós, dentro da espiritualidade, ou as pessoas anti-espirituais, mais materialistas, têm. De não achar que as duas têm alguma coligação. Quando a história de Avatar inteira está falando sobre o quê? O resgate do espírito na força dos elementos, ou seja, na nossa matéria, e isso é afetado por questões coletivas. É exatamente isso que aconteceu na nossa sociedade. E o que a gente vê como, não só simbolicamente, mas factualmente, com aquela mentalidade do go-getter, que começa a se tornar destrutivo. Eu tive que aprender por conta própria. Ao crescermos, nos ensinam que a Nação do Fogo era a maior civilização da história. E de algum modo, a guerra era a nossa forma de dividir a nossa grandeza com o resto do mundo. Que mentira incrível essa, não é? As pessoas estão apavoradas com a Nação do Fogo. Elas não veem nossa grandeza. Elas nos odeiam. E merecemos isso. Nós criamos uma era de medo no mundo. E se quisermos que o mundo se destrua, temos que substituí-la por uma era de paz e bondade.
E aí eu vejo, assim, uma iconografia muito forte do Aang, quando ele desperta ali do iceberg, e ele vai ali finalmente salvar o mundo, é como se fosse a Era de Aquário, né? De certa forma. Porque a Era de Aquário está ligada ao elemento ar, né? O elemento da comunicação, o elemento da revolução, né? Ligado ao planeta Urano. Então, o Aang todo, até em sentido de personalidade, o Aang, ele é muito esse tipo de arquétipo, né? Que é libertário, sabe? Que é idealista. E você percebe como o Aang tem um pensamento livre. E isso não só por causa da cultura, né? Dos nômades do ar, que eles têm uma forma de vida desapegada da matéria, mas porque é a forma dele de ser, a forma que ele incorporou como um avatar para aquela era que toda a realidade de Avatar estava passando. Isso me trouxe, assim, até mesmo uma clareza, um insight muito grande sobre questões espirituais envolvendo questões materiais, questões políticas, questões geográficas e tudo mais. Até mesmo porque vocês veem, né, a destruição dos nômades do ar. Pô, mano, pra mim aquilo lá tá falando o quê? Exterminação do Tibete, sabe? Como é que não poderia ser aquilo, sabe? Quando a gente tem inúmeras referências, que nem eu falei do Gyatso e tudo mais, né? E o que aconteceu, né, com os monges budistas e tudo mais. É uma mente nova, pronta para moldagem? É isso mesmo, que comece a moldagem. A minha vida eu dou ao meu país. Com minhas mãos eu luto pelo Senhor do Fogo. Usar e por nossos antepassados antes dele. Primeira pergunta. Em que ano sozinho o Senhor do Fogo enfrentou o exército da Nação do Ar? Fale, Kuzon. É uma pegadinha. Os nômades do ar não tinham forças armadas formais. Sozinho derrotou eles numa emboscada. Very quickly, Mao urged Tibetans to free themselves of feudal rule. The Chinese had never been happy with the accord signed with Great Britain for Tibet's independence. Because they had invaded it in the past, China always considered Tibet as a province. The decision was taken to send the Dalai Lama away to safety, somewhere near the Indian border. Essa história de Avatar... Será que os monges cometeram um erro? O único erro que eles cometeram foi contar a você antes dos seus 16 anos. Mas não podemos nos preocupar com o que houve, e sim agir com o que há. Dobradores de fogo estiveram aqui. Gyatso. Tem razão. Se os dobradores de fogo acharam esse templo, com certeza acharam os outros também. Realmente sou o último dobrador de ar. He may be the last one in his lineage that will come back as the Dalai Lama with the formal recognition of the continuation of the institution. O Avatar parece assim, quando está em um mundo caótico, ele é o primeiro a ser perseguido. E é óbvio que ele seria perseguido, por quê? Porque o que um Avatar, né, representa dentro de um mundo caotizado? Uma ameaça ao Estado. Então o que a gente tá vendo ali no anime é muito claro, não tá falando só de uma decadência física, material, né, com a Nação do Fogo queimando tudo que vê pela frente, mas tá falando de uma decadência espiritual. Exatamente nesses momentos, né, que a humanidade está passando por uma decadência espiritual, uma decadência moral e ética muito grande, que os grandes avatares, os grandes mestres aparecem, né? Vocês que conhecem o anime já sabem que são vários avatares que passaram por aquele mundo. E em cada reencarnação, o avatar, ele incorpora um elemento diferente. Então ele nasce com uma dominação diferente, né?
às vezes com uma dominação de fogo, como foi a reencarnação anterior do Aang, né, com o Roku. E você percebe que todos os avatares, eles têm uma coisa em comum. Todos eles não conseguem agradar ninguém. Não importa de que lado ele esteja. Os avatares não têm lado. Então isso é uma coisa interessante de ver, porque o avatar, e até mesmo a gente vê as histórias dos avatares que pisaram aqui na Terra, e nenhum deles formou religião, nenhum deles formou um caminho único. Eles tinham o quê? O seu próprio caminho. Eles mostravam através da sabedoria que eles conquistavam, através de suas encarnações, chaves para as pessoas também evoluírem. Então, vocês veem que o negócio do Avatar em si, o Avatar, não o nome aqui do anime, mas o Avatar, como vocês conhecem, não tem um lado da história. Porque o papel dela é a universalização. Ela veio ali para ensinar o amor, para ensinar a compaixão, para ensinar a lei, para ensinar a paz, a harmonia, trazer ordem. Existe um cuidado, até mesmo filosófico, em mostrar para a pessoa que está assistindo que aquele que está salvando o mundo, aquele que se ilumina, aquele que está se avatarizando, ele tem que transcender todas essas ideologias sectárias e partidárias que o mundo cria, que o ser humano cria dentro da cabeça, que é exatamente o quê? O princípio que faz a gente alimentar o nosso ego. Isso vai contra tudo que eu aprendi com os monges. Eu não posso sair por aí matando quem eu não gosto. É claro que pode. Você é o Avatar. Se é pra manter o equilíbrio do universo, eu tenho certeza de que o universo vai te perdoar. Isso não é uma piada, Sokka! Nenhum de vocês entende a minha posição! Estamos tentando ajudar. Então, quando acharem um jeito de eu derrotar o Senhor do Fogo sem tirar a vida dele, eu vou adorar ouvir! No sentido pessoal da própria história de Aang, porque o Aang também tem os seus próprios problemas, como o Avatar, tem a questão de que ele também tem que, a cada encarnação, reconquistar o seu posto como Avatar. E como é que ele reconquista isso? Ele precisa dominar os 4 elementos. Tudo de novo. Aprender tudo de novo. E é uma coisa muito, muito bonita. Porque até mesmo o próprio Avatar, né, que tem o potencial, o poder divino, o poder espiritual, até ele mesmo também tem que se desenvolver. O que significa pra mim que a pessoa que encarna pode ser o maior profeta, o maior sábio, o maior conhecedor das coisas, entende? Mas até ele passa por dificuldades humanas. O Aang, ele também tem suas próprias emoções. O Aang, ele gosta de uma garota e tem problemas amorosos. E eu achei isso tão fofo, gente, é tão fofo, porque a gente tem muita essa noção dos mestres, grandes mestres, avatares que passam aqui, uma visão quase anti-humana, sabe? E não é que eles sejam iguais a todo mundo nesse sentido de ignorância que nós temos, mas eles também sentem como a gente. Eles conhecem a nossa dor, o nosso sofrimento, por exemplo. Senão, como é que eles teriam a capacidade de nos entender, de nos ajudar, certo? Eu não consigo combater todos. Mas é preciso, afinal, você é o Avatar. Sou só um garoto. Até mesmo na própria redescoberta dos fragmentos perdidos na memória do Aang em relação às suas vidas passadas, é muito visível como é que as nossas vidas passadas também afetam a nossa identidade atual, os nossos erros, os nossos karmas. Afinal de contas, a alma é a mesma, o espírito é o mesmo, né? Porque o espírito é eterno, a gente só troca de corpo. Quem é? Peraí, sou eu, não sou? Dê sentido ao nosso passado, Aang, e você trará paz e irá restaurar o equilíbrio do mundo. Hã? Roku? Roku? Isso me faz fazer um tipo de comparação com o fato dos mestres, né, dos avatares, eles reencarnando, acabarem acumulando mais Dharma, né? Eles acumulam mais Dharma e compartilham esse Dharma com o mundo. Eu acho que não existe representação terráquea mais fidedigna do que exatamente os 4 elementos, né? Então tudo que o Avatar está trabalhando no anime e tudo mais, eu acho que é muito mais do que apenas uma questão de poderzinho, sabe? E essa história da separação dos elementos dentro da gente não é fictício, gente, não é só uma metáfora.
essa metáfora é real. Porque é exatamente esse o segredo dos alquimistas. O segredo que foi escondido e teve que ser escondido, né? Com a decadência das civilizações. Que fez a gente perder o contato com a natureza. Quando a gente perde o contato com a própria natureza onde a gente foi gerado, a força que nos criou, a gente perde o nosso poder. A gente perde a nossa consciência. E quando a gente se desliga da consciência da própria natureza que nos criou, é óbvio que você não vê o valor dela. Então você começa a destruir o valor da natureza. Tem até um episódio do Avatar que o time Avatar vai lá em uma biblioteca perdida. E aquilo me confirma exatamente o que o anime está querendo dizer, sabe? Para um público infantil. Que o conhecimento ficou escondido. Não pode ser! Onde está o resto? Então é esconder os conhecimentos espirituais, profanar os conhecimentos espirituais, né? Só pegar a parte pragmática, né? A teoria, e transformar, distorcer, né? Aquele conhecimento para motivos egóicos. Tudo isso vai fazendo a gente se desconectar e esquecer a verdadeira arte desses elementos. E todos nós, cada ser humano, ele precisa desenvolver esses 4 elementos dentro de si. E isso é essencial, como inclusive uma forma de transcender, né? E aí, se você não sabe fazer essa alquimia dos 4 elementos dentro de você, você entra consequentemente em desalinho com a natureza. O fogo é o elemento do poder. O povo da Nação do Fogo tem desejo, vontade e energia e ímpeto para conseguir o que quer. A terra é o elemento de substância. O povo do Reino da Terra é variado e forte. É persistente e resistente. O ar é o elemento de liberdade. Os nômades do ar se despreendem das preocupações mundanas e encontram paz e liberdade. E parece também que eles têm um ótimo senso de humor. A água é o elemento da mudança. O povo da tribo da água é capaz de se adaptar a muitas coisas. Eles têm um profundo sentido de comunidade e amor que os mantém unidos para enfrentar tudo. Entender outros elementos e outras nações nos ajuda a sermos um todo. Agora vamos falar também do tio Iroh, gente. Mesmo no exílio, meu sobrinho é mais honrado do que você. Muito obrigado pelo chá. A gente vê o tio Iroh sendo membro de uma sociedade secreta, que é a Ordem da Lotus Branco. E eu peguei esse daqui da página do fandom do Avatar. A Ordem do Lotus Branco é uma antiga sociedade secreta que transcende as fronteiras das 4 nações que procuram beleza, filosofia e verdade. Existem, né, até hoje ainda, sociedades que são exatamente isso, que juntam todas as forças dos 4 polos do mundo, do planeta, e eles trabalham em prol da evolução da humanidade, né? E aí eu falei, caraca, mano, e aí, sabe qual é o único episódio que aparecem os iniciados trabalhando juntos e o tio Iroh usando um poder enorme, uma força enorme que estava escondida o anime inteiro, exatamente no grande evento em que vai começar a batalha entre o Senhor Ozai e o Avatar. Você vê muito bem a importância de dominar os elementos de uma forma sábia, de uma forma equilibrada, porque é realmente mostrando o quanto de poder existe dentro de um iniciado. O dragão do oeste olha agora pra você. Se transformou nisso. Devagar, como conchas frágeis a flutuar. Pequeno soldadinho, pra casa a marchar. E você vai ver que o tio Iroh é um dos únicos personagens, é o único realmente personagem principal da Nação do Fogo que tem o quê? Uma coisa que os outros dominadores de fogo não tem, que é o quê? Paciência. O tio Iroh tem uma paciência, e aí você já acha estranho, né?
caraca, é da Nação do Fogo. E ele é o único personagem que tem paciência, sabe dosar, não tá usando fogo aí de qualquer jeito. Tem até o Chiwaro tem até um senso, assim, estético, né? Um senso de tradição muito forte, sabe? Muito mais espiritual, né? Do que o sobrinho dele, do que o Sr. Ozai, né? Enfim. Inclusive o Chiwaro ajuda e ensina, né? O Zuko a transformar o seu fogo raivoso em um fogo canalizado. Até mesmo todas as falas do Chiwaro são extremamente providas de muita sabedoria. E os ensinamentos dele também, né? Em épocas sombrias, temos que nos dar esperança. Esse é o sentido da força interior. E o Chiwaro também sabia que o Zuko passaria por uma transformação interna muito grande, né? Que ele ajudaria o Avatar. Mas ele não conta isso pra ele, né? Porque quem tem que descobrir é o próprio Zuko, quando ele começa a passar por uma catarse emocional muito grande, né? Em alguns episódios. Tem sempre alguma coisa. Não que você entenda. Você é como minha irmã. Pra ela tudo vem fácil. Ela é um prodígio do domínio do fogo e todos a adoram. O meu pai disse que ela nasceu com sorte e que eu tive sorte por nascer. Mas eu não preciso de sorte, eu não quero. Sempre tive que brigar e lutar e isso me fez forte. Fez quem eu sou. E vamos falar agora sobre o arco de redenção do Zuko. Eu esqueci de falar isso no outro vídeo, e agora eu tô gravando essa parte outro dia. Só tô com a mesma cara pra não dar um choque de aparência pra vocês. Mas, como eu poderia esquecer de uma parte essencial da história, sendo o Zuko um dos personagens que mais teve crescimento espiritual. Hoje faz 3 anos que eu fui banido. Eu perdi tudo. Eu quero de volta. Eu quero o Avatar. Quero minha honra, o meu trono. Então eu queria fazer alguns recortes em relação a como o Zuko vai evoluindo como um ser humano dentro dessa cronologia, porque tem uma coisa bonita sobre essa evolução espiritual dele, que tem a ver tanto com o elemento fogo, né, que é o elemento da transformação, e você vê toda a mudança radical que ele passa ao longo dos arcos, mesmo que gradual, mas também, exatamente falando dessa mudança, como ele passa por momentos de retração, de hesitar, de ter que se deparar com escolhas, e tudo isso, pra mim, representa muito bem como é que o ser humano, estando nesse tipo de consciência do fogo, porque tem consciências relacionadas a isso, né? E a maioria dos seres humanos que está no momento neste planeta Terra atual, ele está na consciência do fogo. E o fogo tem a ver com escolhas, o fogo tem a ver com a nossa capacidade de iluminar nós mesmos e de julgar os nossos próprios caminhos. Tanto que, não surpreendentemente, a maioria das pessoas se identifica com o Zuko, né? Porque tanto tem a questão do lado sombra e do lado luz fazendo uma batalha, uma guerra espiritual dentro dele, mas também tem a questão dele ter que arcar com as suas próprias consequências e sabendo ali que ele se torna dono de si mesmo, né? Independente. O fogo também fala sobre independência. A partir dessa independência, ele também tem que entender quem ele realmente é, descobrir a sua verdadeira face, né? Afinal, o fogo é exatamente a chama da verdade, né? E a gente vai vendo essa verdade interior sendo revelada para o Zuko conforme ele vai cada vez mais acessando o seu interior e descobrindo partes do seu inconsciente, as partes profundas dentro dele mesmo, em relação ao seu passado, em relação aos sentimentos que ele tem. Só que com o tempo ele entendendo que tudo isso são ilusões do ego. Volta! Por que eu sou tão ruim em ser bom? Durante a reunião eu fui o príncipe perfeito. O filho que meu pai queria. Mas não era eu. Eu tô mais irritado do que nunca e não sei porquê. Então você tem que responder a uma simples pergunta. Com quem está irritado? Com ninguém. Eu só tô irritado. Com quem está irritado, Zuko? Com todo mundo. Ah, sei lá. É com o papai? Não. Seu tio? Comigo? Não. Então com quem? Com quem está irritado? Responde a pergunta, Zuko. Fala com a gente. Anda, responde a pergunta. Anda, responde. Eu tô irritado comigo mesmo. Por quê? Porque eu tô muito confuso.
Porque eu nem sei mais, ainda sei a diferença entre certo e errado. O avô da sua mãe era o Avatar Roku. Por que tá me dizendo isso? Porque entender a luta entre os seus dois bisavôs pode ajudá-lo a entender melhor a batalha dentro de você. O mal e o bem estão sempre em guerra dentro de você, Zuko. É a sua natureza, o seu legado. E nesse sentido, eu acho que o Zuko, até mais do que o próprio Aang, ele tá sendo exatamente o microcosmo de toda a história que tá acontecendo ali por trás. Porque ele tá desmantelando, desmoronando todas as bases sólidas a partir do momento que ele começa e decide, com coragem, confrontar o próprio pai. Que, na verdade, é exatamente confronto com a própria autoridade, é o confronto com aquilo que já está estabelecido, com os princípios, com os valores de uma sociedade. Então o anime mostra de forma implícita quando toda aquela ira, aquela raiva, aquela frustração que a gente carrega, que está alienada ainda pela figura do pai, se transformando no nosso ato de rebeldia depois. Né, que é exatamente o que acontece com o Zuko, ele estando na adolescência, e aconteceu com muitos de nós, quando a gente tem que passar por essa reforma psíquica em relação a tudo aquilo que a gente foi levado a crer. Isso vai causando um conflito interior muito enorme, né, porque tem a parte do ego dele ainda ligado ao pai, né, ou seja, essa estrutura básica, essa estrutura primária dentro da gente, que não quer largar essas crenças velhas. Mas quando ele começa a se desprender aos poucos dessas coisas velhas, dessas coisas antigas, ele vai percebendo o que é realmente importante para o crescimento dele ou não. E é nesse momento que o Zuko ele se vê sozinho. Isso já mostra qual é o caminho de muitos de nós que estamos aqui também, buscando o nosso próprio caminho, buscando a nossa iluminação, né? Buscando qualquer coisa, né? Que quando a gente começa a perceber que as coisas começam a ruir, né? As coisas que a gente acreditava antes, quando a gente tem uma perda de sentido, quando a gente tenta e tentou seguir de todas as formas as ilusões do mundo, as promessas que as pessoas dão, da nossa família, da sociedade, e a gente percebe que a gente continua vazio. Anda! Me ataca! Você nunca recuou antes! E é muito engraçado ver o Zuko despertando, porque lembra exatamente aquelas ideias que o pessoal fica falando. Ai, sinais de que você está despertando, sintomas do despertar da consciência e não sei o quê. E eu não sei, sabe? Pelo menos o Zuko, eu posso te dar certeza que ele corresponde às suas expectativas. O Zuko tá lá passando mal, tá tendo pesadelo, vai lá visitar o umbral dele, né? Começa a ter uma série de visões, perde vitalidade, começa a repensar na vida, e tudo isso com o acompanhamento do tio Iroh, né, que só tá ali vendo e observando. Então, esse arco de redenção dele pode representar pelo menos essas três coisas: o despertar da consciência, a dissolução do ego e, claro, a restauração da fé na humanidade. Porque é exatamente buscar de volta esse fogo que foi perdido. Né, apesar de todos os elementos serem importantes, mas é buscar nessa simbologia essa reconexão com a nossa alma, com o nosso íntimo. Todo esse tempo, pensei que a dominação de fogo era destruição. Desde que machuquei a Katara, eu fiquei com medo e hesitante. Mas agora eu sei o que é realmente. É energia e vida. Por isso a minha dominação de fogo estava tão fraca, porque por muitos anos caçar você era a minha motivação, o meu propósito. Então, quando eu me uni a você, eu perdi o contato com o meu fogo interior.
E por falar no Zuko, a gente não pode deixar de falar da Azula, né? Que fez exatamente o caminho contrário. E pra mim ela é exatamente a representação de quando a gente para e interrompe essa busca do nosso fogo interno pra se fidelizar, né? Pra ser leal a essas crenças do mundo, a essas ideologias do ego. Porque a gente vê ali tudo nela a expressão do eu inferior, né? E só vai piorando conforme o tempo. A Azula, ela mostra muito nisso nela, não só porque ela teve uma família desestruturada, mas porque ela acredita ser esse falso eu, que ela começa a distorcer as qualidades dentro dela. Então ela começa a utilizar o seu poder através do medo, ela começa a utilizar tudo em prol do benefício próprio, e ela não pensa nos outros. Então mesmo a Azula tendo uma habilidade incrível, tendo a honra do pai, tendo dotes, cargos altíssimos dentro do que a gente consideraria o caminho certo, é exatamente o caminho errado no final, porque a gente vê ali na batalha do Agni Kai a derrota dela. E é uma derrota ali que você vê naquela batalha que é muito, muito linda, inclusive, que não é só uma derrota física, mas também uma derrota espiritual, né? E a gente vê no final exatamente essa fachada de poder, essa fachada de eu sou a melhor, eu sou a maior, ruindo na frente de todo mundo, e em um segundo. Então, isso mostra muito bem dentro do anime, né? Como é que a gente não é nada sem o espírito. A gente pode ter tudo. A gente pode ter tudo no nível material, no nível físico, no nosso mundo externo, pro nosso ego, mas a gente não tem, na verdade, nada que realmente nos nutra. Porque a Azula tem tudo, e ela teve tudo, mas ela não tem amor. Confiança é pra otários. O medo é o único caminho confiável. Até você tem medo de mim. Não. Eu te amo, Azula. Eu te amo. Vocês veem o anime inteiro, né, eles falando sobre energia. E essa energia Chi é exatamente essa energia cósmica, essa força universal, vital, que passa por todos os seres vivos. E é uma coisa real, né? Muitos de vocês que são iniciantes de Reiki, que mexem com medicina chinesa, com massoterapia, ou enfim, vocês conhecem esses termos e provavelmente também mexem com esse tipo de energia. Tanto que a gente vê isso também em artes marciais chinesas, e inclusive em atividades que os chineses têm mais... é mais comum, né, na educação deles ter, como isso está impregnado na cultura. Ela também pode ter várias outras expressões, como, por exemplo, você pode conhecer como Ki, né, do próprio Reiki, você pode conhecer como Prana, né, dos hindus, como energia bioplasmática, enfim, tem vários nomes para significar essa mesma coisa. E eu tenho escrito, gente, esse daqui foi um dos primeiros estudos que eu tive dentro da espiritualidade, e eu vou ler aqui para vocês a pequena biografia do que significaria essa energia Chi. Assim como o Ki é a energia vital, imaterial, invisível e onipresente em todos os seres vivos. Uma vez que o ser morre, quer dizer que o Chi deixou o organismo e a vida cessa. O Chi circula livremente, alimentando os ambientes e seres vivos deste fluxo de energia vital. Sem ele, não existiria vida no planeta. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Que enquanto a gente está vivo, essa energia Chi está correndo por nós. E no próprio anime, a gente vê essa energia Chi sendo utilizado tanto como um método terapêutico, principalmente pelas tribos da água, e pela própria Katara, como também como forma de canalizar para a luta. Criar um caminho da ponta dos seus dedos, subindo pelos braços até os ombros, e daí até o estômago. O estômago é a fonte de energia do seu corpo. Ele se chama Oceano de Chi. Só no meu caso é mais como um vasto oceano. Consegue sentir o seu chi fluindo para dentro, para baixo, para cima e para fora? Eu acho que sim.
Então a gente vê isso sendo mostrado, né, em Avatar, tanto com eles dominando os elementos, utilizando as artes marciais, como eles falam dessa importância dessa energia vital, né? Então não é só uma coisinha de poderzinho, é que nem o Pokémon do Relâmpago, com todo respeito quem é fã de Pokémon, mas é uma coisa que tem substância, sabe? E a gente vê muito no nosso estilo de vida extremamente sedentário, né? Como a gente não dá importância para isso, sendo que é exatamente essa circulação, essa boa circulação do Chi que faz a gente ter mais vida, faz a gente ter mais vitalidade, mais ímpeto, mais força de vontade, até para viver, né? E a gente não dá atenção para esses aspectos dentro da nossa educação, sabe? E tudo isso começa a desequilibrar os nossos corpos internos e, consequentemente, isso pode levar a doenças. Então a gente vê isso, inclusive, no anime representado, por exemplo, em algumas partes. Espero que eu consiga saber quais são essas partes. A Katara, por exemplo, cuidando, né, dos soldados, cuidando do pessoal. O que há com ele? Não parece machucado. O chi dele está bloqueado. E isso é uma coisa que eu gostei muito de Avatar, porque quando eu tinha começado a assistir Avatar, eu também tinha acabado de começar a fazer Tai Chi, né, estudar Tai Chi. E aí eu observei isso, como eles retratam a importância de você cuidar, né, desse seu templo físico, desse estado externo seu, e como isso tá ligado com os estados emocionais, com a desarmonia que a gente tem dentro da gente e tudo isso. E aí outra coisa que eu valorizei muito também no anime em relação a isso é como eles fazem os movimentos, né, de luta, que são exatamente ou bastante fidedignos, né, aos movimentos de Tai Chi, os movimentos de Kung Fu, né, e são artes marciais milenares que respondem completamente, né, com o contexto de Avatar. Eu acho muito bonito como eles conseguiram elaborar de uma forma assim bastante fiel à realidade toda essa arte, mas também a filosofia por trás dessas artes marciais, né? Ainda mais quando eu comecei a estudar mais sobre isso, e aí eu comecei a analisar Avatar, eu não vi quase nenhum momento que eles tiraram sarro, fizeram isso de uma forma muito estereotipada, sabe? Muito pelo contrário, né? E vocês veem ali na dedicação da animação como eles conseguem desenhar a luta de uma forma super fluida, né? Parece até uma dança, e é exatamente o princípio de muitas das artes marciais chinesas, né? Exatamente a dança do yin yang, né? O princípio do masculino e do feminino entrando em equilíbrio, né? Nenhum deles sobrepondo um ao outro. Então a gente não vê ali cenas de violência, na verdade, né? São cenas de arte. E eu acho que isso deixa ainda mais bonito. Olha só isso, Aang! É um pergaminho de dobra d'água. Só quero tentar esse movimento antes e depois ele é todo seu. Toma, segura aqui pra mim. O chicote simples d'água. Parece possível. Ai! Acho bom que isso nos ensine uma ótima dominação de fogo.选择了一身白色渐变的表演服，起势直接后插腿平衡，B组难度，接蹬脚。
Na real, vamos falar sobre os chakras, né? A coisa mais óbvia e espiritual dentro do anime do Avatar. Nesses episódios em que o Aang ele começa a ter que reencontrar a si mesmo, o que acontece? É que o Aang ele começa a ficar preocupado. Então, o aparecimento do Guru Pathik no caminho do Aang foi orquestrado, né? E o Guru Pathik só estava ali para ajudar o Aang a desenvolver essas habilidades, né? Essas habilidades perdidas. Então, o Aang ele passa junto com o Guru Pathik por uma série de, eu diria assim, iniciações, né? Com os chakras, dentro de cada espaço, né? Com cada elemento. E aí o anime ele vai documentando, né, o que são cada chakras, e ele fala assim de uma forma assim muito simples, mas assim extremamente fidedigna, sabe, gente? Realmente não é uma coisa assim que você fala que é coisa de criança. E aí o Aang ele tem que fazer toda uma limpeza, né, uma purificação do corpo, uma purificação da mente, uma purificação interna para ele revolucionar a si mesmo. E isso tudo já pensando, tendo em vista ele conseguir superar todas as batalhas internas que ele tinha dentro dele. Consegue até mesmo, na parte da ilusão da separação, ele consegue se desapegar, né? Mas aí quando chega no chakra coronário, que ele tá caminhando pra ali, pra ele conseguir finalmente alcançar o poder avatárico dele, ele para. Por quê? Porque ele se liga de volta à matéria, né? Ele tem um chamado, não sei dizer se é um chamado, né? Mas ele sente que alguém precisa de ajuda, não sei se é a Katara, o que seja, precisa de ajuda, e que ele sente que não consegue se desprender da matéria, não consegue se desprender da matéria. E aí o que acontece? Toda a iniciação ela é encerrada, né, até aquele momento do chakra coronário, e aí o Aang segue o caminho dele. Então a gente vê ali, gente, isso pode ter várias simbologias, mas eu vejo muito assim, como o lado humano do Aang é muito forte, né? O Aang ele tem um lado da compaixão, um lado espiritual muito forte, então ele ainda tem preocupações de uma criança, mas também de um ser humano.
E isso não impede dele, depois, na batalha com o Sr. Ozai, de atingir o estado avatárico, né? Isso é muito importante, né? Porque o chamado da alma individual é mais importante do que a fidelidade, a lealdade a uma seita, a um caminho, né? Tem coisa sobre viagem astral, desmembramento astral, sabe? Momo! Momo? Ah, não. Cadê meu corpo? O Aang, ele, né, junta as mãozinhas lá pra meditar, e aí ele consegue se conectar com a força divina, né? E isso fala também um pouco sobre o poder da meditação, né? Por que ele tá sentado assim? Ele está meditando, tá tentando atravessar para o mundo espiritual. Ele precisa de concentração total. Tem alguma coisa que possamos fazer? Que tal fazer silêncio? Ah, que isso, gente? Eu escuto cada palavra que vocês dizem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise espiritual de Avatar, porque realmente são muitas coisas. Eu tentei resumir da forma mais resumida possível, provavelmente esse vídeo já tá grande. Se eu pudesse dar uma nota, assim, ninguém pediu, mas pra mim é 11 de 10, sabe? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até o final e até o próximo vídeo. Beijos! O meu bisão voador. Tá, e essa aqui é a Katara, a minha irmã voadora. Sokka! Sokka, acorda! Eu acho que não devíamos tentar entrar no estado de Avatar. Tem certeza? Tenho. Tá bom. Oi, gente do Rio! Não somos gente do Rio. Não são? Então, que tipo de gente são vocês? Só... gente. Não somos todos irmãos aqui? Essa garota que você falou, ela vai vir. Você só tem que esperar aí. Vocês acham? Claro. Você é um bom partido. Aí, eu estou de olho em vocês. Tribo da água. Os ovos vieram de algum lugar. Talvez de uma galinha que passou voando. Eu preciso falar com o Roku. E acho que descobri como fazer contato com o espírito dele. Mas que ótimo! Dá medo. Laranja é uma cor horrorosa. Você fica linda quando odeia o mundo. Você quer que eu me expresse? Me deixe em paz! Gosto quando você se expressa.